Oi? Vamos lá, F5. Salve, salve, meu povo querido. Hoje nós temos aí mais uma aula do nosso curso Sexualidade e Educação dos Filhos. Estamos aí já quase na metade do nosso curso. E hoje a nossa missão, a nossa tarefa é olhar alguns elementos essenciais sobre o tema da sexualidade, do amor, no Novo Testamento. Nós vimos a semana passada algumas ideias referenciais muito importantes. A gente falou do livro do Gênesis, a gente falou do homem criado à imagem e semelhança de Deus, que é o homem e a mulher, é a humanidade. Nós terminamos com aquela imagem bonita do Cântico dos Cânticos, exaltando o amor, exaltando o carinho, a igualdade entre o amado e a amada. Hoje nós vamos nos concentrar no Novo Testamento. E é óbvio que a gente vai ter que fazer algumas escolhas. Porém, quando a gente quer pensar na principal mensagem do Novo Testamento, da nossa fé cristã sobre o amor e a sexualidade, esse título, que faz parte de um capítulo do padre Bernard Häring, numa das suas obras, Livres e Fiéis de Cristo, volume 2, o amor como serviço de salvação. Nessa apresentação dessa maneira, a gente já começa a perceber um conteúdo diferente, né, para a palavra amor. Hoje, a nossa sociedade, a nossa cultura faz a gente pensar muito o amor como algo do deleite, do saborear, do experimentar. Então, eu compro alguma coisa, ela deve ter um sabor. À medida que esse sabor se desgasta, ou ele não é aquele sabor que eu queria, eu jogo fora. A conotação aí é uma outra coisa. O amor como um serviço de salvação. Então, pelo amor, a gente eleva o nosso grau de existência, eleva a existência das pessoas, como o egoísmo nos abaixa e abaixa as outras pessoas também. Basicamente, essa é a linha, é o fio condutor do que a gente vai chamar de amor a partir do Novo Testamento. E aí, a gente começa destacando que para desenvolver esse tema do Novo Testamento, a gente precisa olhar algumas referências. Então, Jesus, como que Jesus se comportou em relação aos temas da sexualidade? O conjunto dos evangelhos, quando narram, o que eles falam sobre a experiência do amor humano? Depois, a própria contribuição de Paulo, a gente vai destacar alguns elementos. Aquilo que a gente vai encontrar na carta aos Efésios, a gente vai ver a semana que vem, quando a gente tratar a teologia do corpo do Papa João Paulo II. Então, iniciando aqui o tema sobre Jesus, a gente precisa perceber, e é claro que vão aparecer algumas palavras que vocês talvez não estejam acostumados, mas a gente vai esclarecer ao longo do caminho. Lembro, cada um que vai chegando, bem-vindo, bem-vinda, mas lembra de deixar o seu microfone no silenciado, deixa ele mudo aí para não ter barulhos exteriores. Quando a gente olha o conjunto das pregações de Jesus nos evangelhos, a gente não consegue dizer que Jesus deixou um código de conduta. Então, dependendo da profissão que você tenha, você tem até uma coisa chamada código de ética. Ou dependendo da empresa onde você trabalha, você tem lá uma espécie de tabela que é um código de conduta, que é o que você pode fazer, o que você não pode, e ainda as penalidades que você vai sofrer se você descumprir alguma orientação que está ali. Quando a gente pensa num código de conduta, propriamente falando, a gente não encontra isso no Evangelho. Mas a gente encontra uma outra coisa, que a gente vai chamar de ethos. Da onde vem a palavra ética? O que é ethos? Ethos é um pacotão de coisa. É um jeito de enxergar a realidade. Então, olhar como Jesus olhou,
ver as coisas como Jesus viu. Então, olhar e ver são coisas diferentes. Olhar significa um direcionamento, significa uma perspectiva, ver significa uma observação. Então, qual é o sentido das coisas? Qual é o sentido com o que Jesus vê a realidade? Isso é um ethos. Depois, quais eram os valores que Jesus vivia e apresentava? E na nossa vida, a gente tem várias coisas que a gente diz que são valores. Se vocês quiserem uma hora fazer uma brincadeira com um grupo de amigos de vocês, no momento de dinâmica, já devem conhecer essa dinâmica, mas vale a pena. Você manda a pessoa listar 10 coisas importantes na vida dela. E ela pode colocar tudo que ela quiser. Aí talvez ela coloque o marido, coloque a esposa, coloque os filhos, coloque o carro, coloque a casa, coloque o time de futebol e assim vai. E aí você começa agora a provocar. Imagina que aconteceu alguma coisa, você vai ter que abrir mão de um valor, de uma dessas 10 coisas importantes. E a pessoa vai riscar, talvez ela vai ficar com mais facilidade. Ela, eu vou deixar de lado tal coisa. Até que você vai apertando e a pessoa ela começa a ter que se desfazer de coisas importantes. E ela vai experimentando uma certa crise. Meu Deus, agora eu tenho o marido e os filhos, qual que eu vou riscar? Né? Óbvio que não tem nenhuma consequência prática, mas você conhece um conjunto de valores. E ainda uma hierarquia. Como é que eles estão organizados? Qual era a hierarquia de valores de Jesus? Por isso que, se a gente quiser compreender as coisas, a nossa referência sobre o que era valor para Jesus e como esses valores eram importantes, qual era a hierarquia, qual era a organização, é essencial a gente saber. Depois, essa identidade radical. No fundo, a gente age conforme o que a gente é. A gente se comporta conforme aquilo que é mais fundamental na gente. Então, Jesus ele não deixou um código de conduta, mas o evangelho, a fé em Jesus, apresenta para nós um ethos, que é esse conjunto de valores, essa maneira de enxergar, observar a realidade, que é essa identidade. Então, quando a gente perguntar qual é o ethos cristão, então qual que é o modo como o cristão vê as coisas, o modo como o cristão julga as coisas. Imagina a gente começar agora a reler o evangelho se perguntando qual era o ethos que Jesus ensinou, qual a maneira de enxergar, a maneira... Essa palavra ethos, da onde deriva depois a palavra ética, ela tem várias explicações interessantes. Agora, o mais radical, o mais antigo, é que provavelmente a palavra ethos significava abrigo. Então, é como se você pensasse, no meio desse mundo que a gente vive, onde é que eu me abrigo? Eu me abrigo naquelas coisas que me protegem, que é o modo de eu enxergar a realidade, o modo de eu conviver com essa realidade. A gente tem uma passagem do Novo Testamento em que São Paulo apresenta o grande São Paulo, até para falar de São Paulo, deixa eu beber um pouquinho de água. O grande São Paulo apresenta o ethos cristão. A gente tem várias passagens para pensar isso, mas nessa aí que a gente vai ver, a gente tem alguns elementos. Lembrem-se que o nosso curso é pensar a sexualidade em vista da educação dos filhos. Algumas realidades sobre o matrimônio, sobre a família em geral, vão aparecendo porque as coisas estão muito juntas. Mas o nosso foco é pensar os temas de sexualidade no processo de educação dos filhos. Olha que passagem maravilhosa. Agora eu vi que tem um erro aí, falta um parêntese no último segundo lá da citação. Mas é um trecho da carta de São Paulo aos Filipenses. São Paulo diz isso, pondo-vos acordes no mesmo sentimento. Essa palavra sentimento, já eu vou explicar, ela não quer dizer sensação, ela quer dizer uma outra coisa. Então, pondo-vos com acordes no mesmo sentimento, no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento, nada fazendo por competição ou vanglória, mas com humildade, julgando cada um os outros superiores a si mesmo, nem cuidando cada um do que é seu, cada um só do que é seu,
mais também do que a dos outros. Aqui é um direcionamento do conjunto, do geral. Mas agora ele fala a razão. Aí ele diz: tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Novamente aparece a palavra sentimento. E aí eu coloquei a palavra grega, porque às vezes alguém já conhece a palavra frônesis, que significa um jeito prático de decidir as coisas, um jeito prático de organizar a ação. Então, o sentimento aqui não é emoção, é tenham em vocês mesmos a mesma atitude de Jesus. É que a palavra atitude, ela parece um pouco de casca, ela parece como resultado. A frônesis, que é a origem dessa palavra, ela significa o princípio da ação. O que move a gente? Então, move justamente aquele jeito de enxergar as coisas que Jesus enxergava. Aquele jeito de avaliar as coisas que Jesus avaliava. Aquele jeito de valorizar as coisas como Jesus valorizava. Então, tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Qual era? Ele, estando na forma de Deus, não usou de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo. Então, uma primeira coisa do ethos cristão: aquele que é maior se despoja, aquele que é maior se faz menor, aquele que é o mestre é o que serve. É sempre um padrão essa ideia. Tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. Por isso Deus soberanamente o elevou e tal. O que a gente vê nesse ethos cristão? Que o maior, para salvar o menor, ele se faz menor. Ele se encarna. A gente já falou em algum outro momento que existe uma coisa muito curiosa. Deus, para nos salvar, ele se faz um de nós. E nós, muitas vezes, nos fazemos distantes e divergentes um do outro. Então, aqui é um cuidado. Já é um primeiro momento em que a gente tem uma espécie de síntese do ethos cristão. Agora a gente passa para conhecer um pouquinho. Aqui eu peço às mulheres que estão acompanhando esse curso, talvez vocês vão ter aquele sentimento de raiva, de irritação. Estou vendo mais um defeito no slide, o último parênteses não está na cor azul, depois eu arrumo antes de enviar para vocês. Mas qual era a situação da mulher no tempo de Jesus? Eu aí deixei o nome dessa obra, uma obra fácil de ser lida, vocês encontram ela com facilidade por aí para comprar, principalmente para entregar você compra pela internet para receber em casa, valeria a pena fazer uma leitura específica dessa obra. E aí a gente vai ver alguns detalhes, né? No geral, qual era a situação da mulher? O homem, ele tinha a responsabilidade pública, a mulher cuidava da casa, dos filhos, dos serviços domésticos, né? A mulher era responsável por fiar, né? Preparar a roupa e tal. Alguns detalhes são curiosos e interessantes. Se a mulher tivesse que sair na rua, sempre era de bom tom que ela não saísse sozinha. Mas, além disso, também ela deveria cobrir o véu. Então, andar com o véu na cabeça era um distintivo das mulheres de boa fama, de boa índole e tudo mais. Se por acaso a mulher tivesse que conversar com outro homem, então com um homem que fosse para pedir uma informação e que essa conversa não demonstrasse, por exemplo, estão ali se entretendo. Porque a conversa com a mulher, na verdade, ela era reservada para dentro de casa. Outros homens não poderiam conversar com outras, com mulheres assim no meio do caminho. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, não era de bom tom você, como homem, para sua reputação de homem, ficar batendo papo com uma mulher assim. E pior ainda, se você fosse um escriba, doutor da lei, seria vergonhoso. Era como se fosse algo que depreciasse a importância do homem, ele ser visto com a mulher. E depreciava o status da mulher, ela ser vista conversando com alguma pessoa.
Isso poderia até ser caso de pedido do divórcio ou a carta do repúdio. As mulheres que moravam no campo, de algum modo, gozavam de um tipo mais de liberdade, né? Elas que eram encarregadas de buscar água, vocês vão lembrar da mulher samaritana. Por que a samaritana, tudo bem que isso não é o assunto nosso, mas quando vocês forem ler, está no Evangelho de João, capítulo 4, por que a mulher samaritana foi buscar água em pleno meio-dia? Um horário que para aquele povo, naquela terra, é insuportável. É o horário que ninguém quer ir. Porque como ela tinha tido vários maridos, ela não tinha uma boa reputação, então havia um horário que todas as mulheres favoritas da sociedade podiam buscar água mais cedo, né, para não se cansar tanto com o calor, e aquelas outras iam num horário que não teria tanta gente. Então tem aí um detalhe curioso para a gente conhecer a condição da mulher. Depois trabalhavam com o marido, os filhos no campo, na agricultura. Muitas podiam manter uma forma de vendinha na frente da casa, né? Vendia azeitona para não sobrar demais ou desperdiçar aquilo que era produzido durante o tempo da colheita e assim vai. E tinham lá alguma atividade comercial. Agora vocês vão ler uma oração, vocês não precisam fazer essa oração, mas é bom vocês conhecerem essa oração, porque ela era uma oração típica do tempo de Jesus. Então, muitos homens, se não faziam essa oração como ritual, como a gente dizia, mas tinham isso na cabeça. E vocês vão ver que é uma frase bastante pesada. Nos dias de hoje, a gente falaria de uma cultura machista, e não só machista, mas também de xenofobia, né? De desprezo aos estrangeiros. Mas um judeu, um pouco mais, né, de uma determinada linha, provavelmente ele fazia essa oração que está citada conforme essa obra que aparece aí. Eu te agradeço, Senhor, por não me teres feito nem pagão, nem mulher, nem escravo. Então, eram 3 coisas que naquela época não eram apreciadas, como hoje a gente falaria, um status de dignidade. Então, era triste a situação do pagão, quer dizer, aquele que era estrangeiro e estava na terra de Israel. Era triste a situação da mulher, como a gente viu a semana passada, em tantas coisas, a sua existência era quase que transferida, né, como posse ao homem, e o escravo também pela falta da sua liberdade. Então, uma oração bastante forte, né, como eu disse, que provoca um certo mal-estar, mas isso é o que Jesus viu. Mas como Jesus viu? Como Jesus olhou? E agora a gente vai ficar um pouquinho até mesmo olhando esse quadro, aí a gente começa a construir o ethos cristão em relação à mulher, em relação à sexualidade. Jesus, ao contrário, né, construindo esse ethos cristão, ele é acompanhado por mulheres, não só era acompanhado, mas tinha mulheres que ele chamava de discípulas, coisa que era impensável para um escriba, ele ter mulher, ele instruindo, ele explicando alguma coisa para a mulher. Mulher não seria entendida como destinatária de um tipo de conhecimento, a não ser conhecimento de um certo tipo de atividade. Pensem o que Jesus viu, mas pensem o modo como Jesus viu. O cristianismo nem sempre ficou preocupado em combater, queria expressar bem, mas convivendo com alguns aspectos culturais muito negativos, o cristianismo elevava o modo de se comportar. E depois algumas dessas mulheres nem eram tão ideais assim, né? Se fala de mulheres que Jesus tinha expulso algum demônio e assim vai. Agora, por outro lado, né, a anotação que o Deberger faz é justamente que essas mulheres que eram tão rejeitadas pela sociedade enxergam em Jesus um chamado especial, que são fiéis até na hora mais trágica da morte, acompanham o seu sepultamento, de certa maneira, são as primeiras a se encontrar com o ressuscitado e anunciar a ressurreição. Depois,
tem várias passagens do Evangelho que valeria a pena vocês procurarem depois, que são encontros entre Jesus e alguma mulher. Jesus e a samaritana, que eu comentei. Porque são passagens que os evangelistas mostram essa ruptura no modo de Jesus tratar, enxergar, conviver com as mulheres. A gente vai olhar por uma questão de brevidade, vocês vão ver que essa aula tem muito slide, né? Não se assustem, não saiam correndo, porém, é por isso que a gente tem que fazer um pouco mais breve algumas apresentações, e depois, na parte da partilha, a gente vai lá e discute. Mas tem uma passagem de uma mulher pecadora. Vejam que quando o evangelho fala de alguém pecador, está dizendo um pecador público. Todo mundo é pecador. De alguns a gente conhece o pecado, de outros a gente não conhece. Mas todo mundo é pecador. Agora, quando aparece assim, significa que ela tem já uma reputação conhecida como pecadora. E é aquela história, né, em Lucas 7, 36 ao 50, Jesus está na casa do fariseu, aí entra uma mulher, ela chora, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, ela joga perfume, enxuga com o cabelo, dá beijo no pé de Jesus, e o fariseu diz: se esse homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele. Vamos olhar um pouco para a gente identificar o ethos de Jesus em relação a essa mulher? Então, tem aí bastante informação para vocês observarem depois, mas tem coisas que vão chamar a atenção. Os gestos da mulher. Já já a gente vai retomar esses gestos. Mas olha o símbolo, o choro, a lágrima, o perfume, o beijo, o cabelo. Por outro lado, a gente vai ver o fariseu surpreso com Jesus. Como é que ele não sabe quem é essa mulher? Todos os homens conheciam a fama dessa mulher. Como é que ele não sabia? Mas aí também, do outro lado, a gente poderia se perguntar, mas o que é essa mulher, então? Se não tem boa fama, como é que ela tinha tanta familiaridade para entrar na casa do fariseu? O que ela fazia na casa do fariseu? E aí Jesus conta para ele uma parábola. Um homem tinha duas pessoas que deviam para ele. Um devia alguma pouca coisa, o outro devia uma enorme fortuna e ele resolveu perdoar os dois. Quem é que vai ter mais gratidão? O que devia pouco ou o que devia muito? O que devia muito. Por isso, demonstra mais amor. Falando em relação a essa mulher. O que vai ficar muito interessante a gente observar aí? Primeiro, essa mulher, dentro daquela vila, daquela cidadezinha, provavelmente ela só recebia 2 tipos de olhares, e desde muito cedo na sua vida. Dos homens, talvez recebesse aquele olhar que objetivava, aquele olhar de instrumentalização, aquele olhar de cobiça, de desejo, como Jesus no Evangelho de Mateus fala, né? Se o homem olhar com cobiça uma mulher, já pecou com ela contra em adultério no seu coração. Então, provavelmente, desde muito cedo, essa mulher só recebeu o olhar de cobiça dos homens e o olhar de desprezo, de ódio, de inveja, de mágoa das outras mulheres. Agora, a gente vai compreender o que acontece com esses gestos que ela faz com Jesus. Choro, lágrima, perfume, beijo e cabelo, muitas vezes, para uma mulher, pode ser a maneira de movimentar os sentimentos de um homem. Pode ser uma maneira, a gente falaria numa linguagem mais clara, instrumentos de sedução. Nesse caso com Jesus, não são mais instrumentos de sedução, porque o olhar de Jesus por ela é outro. O gesto de Jesus, o ethos de Jesus com ela é outro. Aquilo que, talvez muitas vezes, serviu como instrumento de sedução dentro de uma cultura, de um ethos, naquele momento se tornava gesto de adoração, gesto de amor, de resposta a Jesus. Porque ela experimentava, diferente do outro, talvez, uma grande culpa, uma grande dívida. Então, o que esse autor desse livro ele comenta?
O que aparece agora nessa relação entre Jesus e a mulher, até então uma pecadora pública? Não tem mais aí a mulher feita para seduzir, nem o homem triunfante, orgulhoso por causa de sua vitória. Há sim o coração perdido que de repente sabe ir até as profundezas do amor, e um coração suficientemente casto para saber reconhecê-lo, atingi-lo e libertá-lo. No ethos de Jesus, já não tem mais o jogo de que a mulher ela é feita objeto e a maneira dela alcançar um pouco de poder naquele contexto é com a sedução. E nem o homem que é tipo vocacionado a dominar e que vai ficar feliz quando seduzir aquela que é cobiçada por tantos outros. No ethos de Jesus, essa forma de relação ela cai por terra. É o olhar que vê a pessoa na sua dignidade, naquilo que ela é, em coisas que o encontro da semana que vem com a teologia do corpo de João Paulo II vai completar para a gente. Nesse momento, a gente já passa a olhar brevemente algumas contribuições do grande São Paulo apóstolo, bebendo um golinho d'água, que também ele vai mostrar que no ethos cristão, aquilo que antes poderia ser uma diferença que levava a uma desqualificação das pessoas, vai permanecer simplesmente como um fato, não como um julgamento. Esse entendimento a gente precisa aprender a desenvolver na vida, que a diferença não deveria ser oportunidade, condição ou situação de desigualdade, de domínio, de desprezo ou de opressão em relação às pessoas. Diferenças são simplesmente fatos. O que a gente faz são decisões, são escolhas, dependem de um ethos da gente. Então, São Paulo proclama, na carta aos Gálatas, que na vida cristã, tudo aquilo que era diferença não pode mais ser usada como desqualificação. Lembram daquela oração que a gente viu? Eu te louvo ao Senhor, porque não me fizeste nem escravo, nem mulher, nem pagão, né? Essas três coisas o cristão já não pode mais rezar. São Paulo vai dizer: vós todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre. Não há homem, nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. O que São Paulo está dizendo? Que depois do batismo acontece uma mágica e todo mundo vira do mesmo país? Depois do batismo acontece uma mágica e ninguém mais tem identidade como homem ou mulher? Acontece uma mágica que não tem mais diferença entre ser patrão e ser o escravo? Dentro daquele contexto, não mudava essa diferença, mas mudava a visão sobre as pessoas. Então, o que era uma desqualificação religiosa, étnica, né? Ser judeu ou ser pagão, judeu ou grego, isso não tem mais sentido. A sua origem já não pode mais ser entre nós um modo de depreciar o outro. Também, se vocês quiserem ler depois, é uma cartinha de São Paulo, é um bilhete, na verdade, a Filemon. É um problema entre um senhor cristão e um escravo que também era cristão. E houve um desentendimento, São Paulo escreve lá para dar uma orientação. No fundo, vai dizer, ele é escravo, mas ele é teu irmão. Então, a estrutura social não se modificou. Naquele momento não tinha se modificado, mas você deve ter um ethos diferente. Então, a relação entre escravo e livre, que poderia ser ocasião de uma desqualificação política, pelo batismo também cai por terra. A diferença social, a desqualificação social entre homem e mulher, entre os cristãos, ela já não pode valer mais. Em São Paulo ainda, a gente vai encontrar, em relação, isso é muito nítido, né? Para você pensar o valor do corpo. Se vocês estão lendo ou já começaram a leitura de algum aspecto da apostila, lá na introdução, a gente se perguntava sobre o corpo. Vocês viram, no Antigo Testamento, a imagem importante do corpo, por causa da fecundidade, depois o Cântico dos Cânticos. Mas a gente viu também com a corrente helenista
o corpo colocado em questionamento. Em São Paulo, o corpo ele é redescoberto como algo importante e valioso. A comunidade de Corinto, então os coríntios, não entendiam direito as coisas, começaram a bagunçar, São Paulo teve que escrever 3 cartas. Sabia o que são 3 cartas que São Paulo escreveu aos coríntios? A primeira se perdeu, aqui a gente tem como primeira e a segunda, e aqui a gente tem como segunda e a terceira. Os coríntios deram trabalho para o grande São Paulo. E isso não adianta reclamar, né? Pensar em outras coisas, eu estou falando da Bíblia. A comunidade de Corinto, ela tinha 2 riscos ali dentro do comportamento das pessoas em relação ao corpo. Então, alguns pensavam, o evangelho me libertou. Então, não devo nada a ninguém, eu sou cristão, posso fazer tudo o que eu achar melhor. Porque a minha alma está salva por Cristo. Então, São Paulo vai dizer, há um risco da imoralidade, há um risco de você transformar a sua liberdade depois numa desgraça para a sua vida. Mas também aconteceu uma outra coisa. Alguns que procuravam fazer uma ascese, vocês receberam no material complementar o tema da ascese no Papa João Paulo II, um texto gostoso de ler, vale a pena ler algumas vezes. E o que é o falso ascetismo? É a pessoa impor coisas contra o corpo dela, mas para se vangloriar para os outros. Então eu vou fazer um jejum e quero que você saiba que eu estou jejuando. Eu vou flagelar o meu corpo porque assim acredito que Deus está me devendo alguma coisa. Olha o sacrifício que eu estou fazendo nesse corpo. Então, 2 coisas são perigosas que São Paulo enxerga na comunidade de Corinto. Então, uma liberdade mal entendida que leva à destruição do corpo por um caminho, mas também um tipo de fidelidade que também leva à destruição do corpo por outro caminho. Então, nessa passagem de 1 Coríntios 6, 12 a 20, você vai ver São Paulo dizer, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Então, uma liberdade que se mantém numa dignidade de liberdade de verdade. Aí você tem uma relação entre liberdade, bom senso e boas escolhas. Discernimento é um processo de escolher bem as coisas. E São Paulo conclui por quê? Porque o corpo é o espaço da vida, é o templo do Espírito Santo. Lembram que no Cântico dos Cânticos se tem uma revalorização importante do corpo, por ele ser o espaço também do carinho, do amor, da convivência, assim como o templo é importante como espaço da religião. E São Paulo vai retomar o corpo como o templo do Espírito Santo. Agora, esse já é o último slide que a gente vai ver, que tem a ver com a liberdade cristã em relação a questões que aparecem também como obras da carne. São Paulo enfrenta aí uma dificuldade bastante grande, e ele vai responder que a vida cristã, então o conjunto da vida cristã, um valor importante da vida cristã é a liberdade. Agora, a liberdade para o cristão não é fazer qualquer coisa, não é fazer o que dá na telha, né? Vocês perguntam para um adolescente, o que é isso ali? Fazer tudo o que eu quiser. A liberdade cristã não é exatamente isso. Ela é uma busca de uma verdade sobre si e de um bem para si mesmo. Então, se eu quiser viver uma mentira, eu não estou sendo livre, eu estou sendo escravo da mentira. Se eu quiser alguma coisa que me destrói, eu não estou sendo livre, eu estou sendo escravo de alguma coisa que me põe em perigo. Então, São Paulo enfrenta dessa maneira. Vós fostes chamados à liberdade, irmãos, entretanto, que a liberdade não vos sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade, colocai-vos a serviço uns dos outros. Aí ele diz que no final, em vez de se amarem, acabam se mordendo e se devorando. Só que São Paulo coloca nessa passagem, que vocês podem olhar depois, uma espécie de antagonismo. Desejos da carne e espírito. Como é que a gente compreende? Desejos da carne não significam exatamente apenas o desejo, como a gente falaria, o desejo carnal, do sexo, da relação sexual e tudo mais. Isso não está dentro do horizonte de São Paulo. O que ele pensa como desejo da carne é o egoísmo. A sexualidade também pode ser fruto de um desejo da carne se for egoísta.
Mas se for comunhão, aí isso a gente vai ver a semana que vem, relaciona o mistério de Cristo com a igreja. No amor, o homem se entrega totalmente à mulher, a mulher se entrega totalmente ao homem, e a entrega, a doação de si não é egoísmo, mas é o dom de si, como vai falar João Paulo II a semana que vem. Então, desejos da carne vão significar tudo aquilo que o homem faz por egoísmo. Vamos pensar. Se eu rezo, se eu me coloco numa atitude de rezar como se eu rezasse mais que os outros, melhor que os outros, e quisesse me aparecer com isso, algo que parece tão espiritual se torna uma obra da carne. Enquanto que, às vezes, uma pessoa ela pode se dedicar a um trabalho bastante braçal, artesanal, que aparentemente é uma coisa que a pessoa faz mecânica, mas às vezes o coração dela faz com que o seu trabalho seja uma expressão de espiritualidade. Por quê? Espírito vai significar aí disponibilidade a Cristo. Está com uma crase, vocês me perdoem, isso vai ficar gravado, minha vergonha vai ficar gravada também, mas não tinha crase aí não. Perdoem mesmo. Agora, o que eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque quando a gente está falando de educação dos jovens e dos filhos, né, em geral, se a gente não perceber essa diferença que São Paulo faz, a gente comete estrago. São Paulo distingue obra da carne de fruto do Espírito. No processo de educação, a gente vai perceber que toda vez que a gente quer agir, que a gente quer fazer, mas a gente não segue o ethos de Cristo, e no começo da aula a gente já falou sobre ethos de Cristo, aquilo que se realiza em nós é obra da carne. Mas está no fazer, está no operar. Agora, quando a gente se mantém disponível a Cristo, o que vem, e que tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que eu escolho, mas fruto, eu não vou espremer um galho de uma árvore para sair um fruto. No processo educativo, muitas vezes a gente identifica no jovem alguma coisa como obra da carne. Faz alguma coisa por egoísmo. Mas às vezes a gente quer espremer que sai o fruto, porque hoje a gente falou com esse jovem que é que 5 minutos depois ele tenha reorganizado todo o conjunto da vida dele. Às vezes a pressa que os pais têm com os filhos para verem resultados não percebem que fruto é um processo de amadurecimento, de dar tempo ao tempo. Na nossa sexta aula, quando a gente ouvir alguns ensinamentos do Papa Francisco, ele vai nos lembrar que o tempo é superior ao espaço. A gente gostaria de conquistar, para fazer a nossa vontade acontecer logo, mas só o tempo permite que as coisas se realizem da sua maneira. Então, nesse momento, ainda que a gente identifique em alguma situação nos jovens ou em nós mesmos, que seja imagem de um certo egoísmo, porém, o Espírito, ele produz em nós um fruto que não é simplesmente resultado do nosso agir ou do nosso fazer. Então, os pontos para a gente sintetizar esse encontro, a gente, então, não pode falar exatamente de um código fechado, né, que Jesus, então, tem muita coisa que se refere ao ethos de Jesus, e sempre vai ser uma busca permanente de identificar esse ethos. Para a gente identificar, a gente deve ver como Jesus olhava, como ele interpretava, como ele convivia com as pessoas. Mais um erro aí de digitação. Em Paulo, a nova condição... Nossa Senhora! Dos batizados, foi o seu Creço que digitou, né? Não tem aquele da TV? A retomada do corpo como lugar do encontro e a importância da liberdade. Tá certo? Nisso a gente conclui. Eu vou parar aqui a gravação. Deixa eu achar aqui. Isso, fechar a gravação aqui e a gente